Ô glória, a graça e a paz, queridos irmãos e amigos, vamos juntos? Hoje faremos aqui a leitura e os comentários do capítulo 2 do livro. Vou mostrar de ponta cabeça para o céu. Você já decorou? Já? Então você tá bom. Restituição de A a Z, a grande bênção da nova aliança, do pastor Wilson Oliveira da Silva, da Igreja Videira, São Paulo. Estamos num ano de restituição. Nós, da Igreja Apostólica Rios da Graça, recebemos, além dessa palavra, um direcionamento, uma palavra profética. Estamos debaixo de uma profecia que o Senhor vai fazer em nossas vidas 50 anos em 5 anos. Ele fez com Isaac 100 anos. Isaac teve 100 anos de colheita em 1 ano. Nós recebemos 50 em 5. Eu creio. Promessa não tem prazo de validade, o Senhor vai cumprir. Amém, queridos irmãos? Vamos juntos? Vamos lá então? Vamos aqui para hoje a leitura do capítulo 2, onde está escrito: restituindo o referencial de nossas almas. Tá bom? Muito bom. Agora, você conhece o valor da sua alma. Nós vimos isso, né? No primeiro capítulo, onde eu e você despertamos para o valor da alma, o quanto é valiosa, mais do que todos os tesouros do planeta. Ela tem um valor inestimável, foi comprado com o sangue do Cordeiro Santo de Deus. Valor inestimável. Então, a partir do princípio que você valoriza a tua alma, você então está pronto para valorizar aquilo que Deus ama. Almas, vamos lá? Agora então que você conhece o valor da sua alma, vamos conhecer as medidas de proteção criadas por Deus e entregues ao ser humano para mantê-lo em segurança. Eu chamo essas medidas de proteção de berço divino. Afinal, como o berço de uma criança protege, esse berço divino também protege a sua e a minha alma da guerra espiritual. Essas medidas precisam ser restituídas à sua alma até que ela cresça, se desenvolva, se aperfeiçoe e enriqueça para estar pronta para o que foi criada, que é o casamento com o Senhor Jesus Cristo, chamado na palavra de Deus de bodas do Cordeiro. Vamos conhecê-las? Bonito, né? Então, nós vamos desenvolvendo a nossa alma até ela se tornar a semelhança e a estatura do varão perfeito que é Cristo, até esse dia do casamento, né, onde nós vamos morar na Nova Jerusalém Celestial. Gênesis capítulo 1, 26 a 30, diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. Que honra, né? Desde a criação, então, o projeto de Deus para o homem é que ele sempre reinasse e dominasse. Hoje somos chamados para reinar com Cristo. O nosso Senhor, assentado à direita de Deus, o nosso Pai, ele então nos dá essa honra. Ele, como rei, ele chama os seus plebeus para reinar com ele. Jesus não tem ciúmes, né? Ele chama eu e você para reinar com ele. Olha a oração do Pai Nosso: venha a nós o vosso reino. Muito forte, você reinar com Cristo. Continua a leitura agora em Gênesis, capítulo 2, versículos 7 a 8 e 15 a 17. Diz assim: Então formou o Senhor Deus o homem. Do pó da terra lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Percebe? A liberalidade que Deus deu e o cuidado em obedecer o direcionamento deixado. Vamos dar sequência aqui na leitura. Quando lemos os 3 primeiros capítulos de Gênesis, fica claro
a criação escalonada que o nosso Deus, o Eterno, nosso Pai, né, gente, fez quando criou todas as coisas. Ele vai criando por etapas, que são complementares. A anterior cria o ambiente propício para a próxima etapa, né? Mostrando, né, a soberania, mostrando o quanto o nosso Deus gosta das coisas organizadas. Você gosta das coisas organizadas? Eu gosto. Então, mostrando o quanto esse poder de criação, o poder de saber tudo o que acontece, o poder de saber que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Ele e seguem o seu propósito. Então, às vezes você está passando por um processo, eu também, que não cabe a nós queremos entender, cabe a nós confiarmos, porque Ele sabe que esse processo vai encaixar na próxima etapa. E você vai subir de nível com Ele, né? Seu nível de fé, seu nível de amor, seu nível de confiança. É uma faculdade esse processo. Então Ele sabe encaixar todas as peças de nossa vida. Bom, vamos lá. Ele vai criando por etapas, né, que são complementares. A anterior cria ambiente propício para a próxima etapa, de tal forma que elas interagem de forma progressiva e crescente. O homem foi a última criação da última etapa. Isso evidencia que Deus estava preparando o ambiente para o ser humano ser desenvolvido. Que honra, né, gente? E quando Deus criou o ser humano, Ele fez algo que não fez para nenhum outro ser criado. Até aquele momento. Depois de ter formado o homem, Ele soprou em suas narinas o fôlego de vida. A partir daí, o homem tornou-se uma alma vivente. Como está escrito no texto acima. Foi aí que nascemos como seres eternos. Fica claro que eu e você carregamos um tipo de vida diferente dos outros animais. Muito claro, muito evidente isso. Um boneco de barro, onde Ele soprou o fôlego de vida. Nos tornamos uma alma vivente. Por isso a importância da alma, não é? E muito importante você hoje tomar a decisão por Jesus Cristo. É a única forma de que você está dizendo que a sua alma estará na eternidade com aquele que o criou e formou, nosso Deus e Pai. Tá bom? Bom, os animais também têm vida, mas não se tornaram alma vivente. Essa é a grande diferença entre nós e eles. Nós carregamos uma parte divina que foi adquirida pelo sopro de vida. A palavra de Deus chama essa parte de alma vivente. Imagino que agora fica mais fácil compreender o valor de uma alma. Por um lado, somos criação divina, como todo o restante da criação, mas por outro lado, somos um pedaço do Deus Todo-Poderoso. Essa alma, como parte do Deus Todo-Poderoso, precisa de um berço divino para se desenvolver. Legal, né? Interessante essa ilustração. É igual um neném, você põe no berço, você é uma alma, tem que estar nesse berço protegido, né? E Deus formou esse berço assim que criou o ser humano. Vamos ver cada uma das suas 7 partes. Neste ano da restituição, esse berço precisa ser restituído para que o nosso tesouro, né, que é o nosso tesouro, a nossa alma seja plenamente protegida da guerra espiritual até o dia de Cristo. A primeira parte do berço está no versículo 26. Passamos o homem à nossa imagem e semelhança. A nossa alma, como qualquer criança recém-nascida, precisa de referencial para seguir. E Deus deu esse referencial. Quem é? Ele mesmo. Ele mesmo. Nos trazendo a imagem e semelhança dele. Que honra! Que honra! Ele mesmo é referencial. Você já percebeu que o diabo mais insiste justamente em nos dar outro referencial que não seja Deus? Desde o princípio, o diabo, né, ele quer que Deus não seja o nosso referencial, porque assim ele pode levar as nossas almas para onde quiser. Quem tem foco não se desvia facilmente de Deus. Quem não tem foco é presa fácil para qualquer um que queira desviá-lo. Percebe? Lembra do capítulo anterior? Quem é criança, criancinha, nunca cresce, é uma vítima, né, do inimigo, de Satanás, desvela do caminho do Senhor. Mas quem ama o Senhor Deus e Pai de todo o coração e não olha para o lado e crê na salvação dada por Ele, essa graça maravilhosa, né? Então você está alimentado, você sabe que a sua alma é eterna, você sabe que você tem uma morada eterna, você não se deixa levar por qualquer coisa, aliás, por nada, né? Você está firmado na palavra do Senhor. A primeira grande fake news da história foi produzida pelo diabo. Interessante, né? Está na moda falar fake news, né? E muita gente acredita, né? Gente, não é tudo que aparece no seu celular que é verdade. Você tem que pesquisar. A primeira grande fake news da história foi produzida pelo diabo.
Ele disse para Eva que Deus não era confiável, colocou dúvida na cabeça dela sobre o referencial que ela deveria seguir. E o resto é história. Ainda hoje, essa mentira está na cabeça da maioria dos seres humanos. Infelizmente, está também dentro da cabeça de uma boa parte dos filhos de Deus. Triste isso, né? Depois de falar mal do referencial que nossas almas deviam seguir, evidentemente ele ofereceu um referencial para substituir. Claro que o referencial do diabo jamais vai edificar as nossas almas, ao contrário, causa um dano irreversível no aqui e agora, bem como pela eternidade afora. Fique longe do referencial do inferno. Eu e você já temos um referencial, que é Deus, que é Jesus Cristo, que é o Espírito Santo. Quero te dar pelo menos 3 referenciais oferecidos pelo diabo. Vamos lá? O primeiro, ser independente. Eita glória! Ai, viver isoladão, vamos ver? Ser independente. As pessoas independentes são reverenciadas neste mundo. Eu e você não nascemos para isso. Somos um ser plural e assim devemos viver. Deus não vive de forma independente. Ele é um ser comunitário. Ademais, quando nós fomos criados, nós o fomos só pela mão divina. No momento da nossa criação, Deus disse, façamos. Forte, né? Ele não falou, eu fiz. Façamos. A participação da Trindade. Né? Isso significa que fomos criados pela família divina. O ser humano, desde a nossa gênese, é uma obra de equipe. Por isso, diga não à independência, pois esse não é o nosso referencial de vida. Ah, meu querido, Judas não quis ser uma equipe, né? A não ser que você esteja numa equipe que também, né, não segue os princípios da palavra, não segue o evangelho da graça e do reino. Aí não é uma equipe que você deva estar junto. De repente você está numa equipe de religiosidade, uma equipe vivendo ainda pela lei, né, não vivendo pela graça, tá? Mas partimos do princípio que você está no caminho, o caminho é Jesus. Então, meu querido, não se distancie, faça parte do corpo da igreja. Faça parte. Seja uma pessoa que tem prazer em tudo que é do reino de Deus aqui na terra. Seja um investidor do reino. Não queira viver sozinho, não. Tá bom? Você é, número 2, você é o quanto você possui. Meu Deus, como o ser humano abraçou esse referencial. Por isso faz tudo para ter coisas nesse mundo. Quantas vezes você ouviu isso, né? Você é o que você tem. Quer dizer, Davi, por exemplo, estava lá no pasto, não tinha nada, então não serviria para nada. Então isso são coisas colocadas pelo diabo, pelos homens, pelos religiosos, né, que querem influenciar, te prender numa gaiola. É triste, mas é a realidade. Não é? Lembra quando Jacó estava lá desolado, dormindo com a cabeça de uma pedra? O que ele tinha? Não tinha nada. Até mesmo o Senhor Jesus disse, eu não tenho de reclinar a cabeça. Então cuidado com essas falácias deste mundo, querido. Tá bom? Meu Deus, como o ser humano abraçou esse referencial, por isso faz tudo para ter coisas nesse mundo. Esse referencial é tão arraigado no ser humano que as pessoas, quando se convertem, vivem em função de conquistar aquilo que não conseguiram no mundo. Penso que agora, com o poder de Deus, vão ter muitas coisas. E quando isso não acontece, pasme, muitos deixam a vida com Deus. Como já vimos, Jesus deixou claríssimo que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Lembra? Lucas 12, né? Nós vimos, versículo 15. Diga não para esse referencial. Você não é aquilo que você tem. Lembra da parábola do rico e do mendigo na porta dele? Não é? Quem que foi para o céu? Aliás, não é nem parábola, é realidade. Né? É triste, gente. Cuidado você não cair nesses laços de palavras, principalmente de líderes religiosos, que querem te prender. Não na palavra de Deus, não na graça, mas em regras, em falácias. Ah, tá vendo? Mas não tem nada. Você já pensou? Era assim que os fariseus olhavam para Jesus. A turma que ele anda aí, era assim. Cuidado. Vamos lá. Terceiro referencial que você tem que fugir. O importante é o aqui e o agora, o imediatismo, né? Tirar a eternidade do dia a dia é seguramente a forma mais eficaz de fazer uma alma se perder. Uma alma é eterna e precisa de perspectiva eterna para estar em paz. As distrações com este mundo, que fazem não levar em conta a eternidade, geram toda a sorte de doença nas almas. Desde a ansiedade, passando pelo medo, peso, pânico e chegando ao fundo do poço, da profunda tristeza interior que estabelece de forma duradoura o desânimo com a vida. Diga não também para esse referencial. Ansiedade, né? A pessoa vive ansiosa. Não, se não acontecer, eu vou ficar frustrado. Não, eu saio da igreja. Não, Deus não existe. Por que aconteceu isso comigo? Não é justo ser uma pessoa tão boa. Oh, minha querida, diga não para esse referencial.
Você é uma pessoa eterna. Lembra da leitura do primeiro capítulo? Você está de passagem nessa terra. O que você vai levar com o seu corpo? Você já foi num velório, você viu alguém levando carros, bens, documentos dentro do caixão? Valorize o que tem importância. Valorize a sua alma. Tá bom? Bem, queridos, vemos então que somos filhos da esperança. E a esperança, no futuro, faz a gente crer através da fé. E a fé faz a gente crer e tomar posse daquilo que não existe. Com a certeza que Deus é poderoso para trazer a existência, através do seu Espírito Santo, ele traz a existência, através do poder, qualquer coisa, como fez Sara engravidar. Qualquer coisa. Como pode uma mulher de 90 anos engravidar? Percebe? Como pode Maria, uma menininha virgem, engravidar? Só o poder de Deus, compreende? Então não deixe a ansiedade reinar na tua vida. Vamos encerrar aqui a leitura? Está escrito: Deus estava ali no jardim do Éden todos os dias, para que o homem jamais perdesse de vista o seu referencial. Na nova aliança, Jesus veio em carne e osso para que eu e você jamais perdêssemos de vista o referencial a ser seguido. O referencial é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não é as coisas, não é placa de igreja, não é religiosidade, não são líderes religiosos. É Jesus. Falando de si mesmo, Jesus disse que vivia em completa conexão com o Pai e que não tinha onde reclinar a cabeça. Percebe? Lucas 9:58. E que o reino dele não era deste mundo. João 18:36. Isso é verdade. Jesus falava isso. Não faltava alguma coisa para ele? É igual eu e você que vivemos a dependência de Deus. Venha a nós o vosso reino, a gente vive o reino de Deus, não falta nada. Forte, né? O reino dele é eterno, Salmo 145, o verso 13. Isso põe por terra qualquer referencial oferecido pelo diabo. Então não troque o referencial da palavra de Deus, a verdade, por qualquer outras coisas deste mundo, tá bom? Jesus é o nosso referencial. E nesses dias o Senhor está restituindo, de forma completa, o referencial de rumo da sua vida. Diga não para qualquer outro referencial que não seja o Senhor Jesus na sua vida. Paulo, o apóstolo Paulo, fala claramente para caminharmos olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus. Hebreus, capítulo 12, versículo 2, a parte A. Porque ele é o alvo, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3,14. Jesus disse categoricamente que se quisermos ser seus discípulos, devemos negar a nós mesmos, pegar a nossa cruz dia a dia e segui-lo. Lucas 9:23. Então, amados, queridos irmãos e amigos, rumo ao alvo. Quem é o alvo? Jesus. Não se distraia com qualquer outro referencial, qualquer prato de lentilha, qualquer tentação. Não se distraia, cuidado com os embaraços dessa vida. Isso é segurança para a nossa alma. Percebe? É todo esse berço de olhar sempre para Jesus, você, a sua alma, agora nascida para Deus, você tem que cuidar dela. Né? Nós vimos 3 referenciais que você não pode cair na balela deste mundo. Ser independente, diga não para isso. Você depende de Cristo e você vive em comunhão com os irmãos. Você é o que você possui. Mentira. Mentira. Tá? Você pode possuir tudo e perder a alma. Não é verdade? O importante é o aqui ou agora. Outra mentira, o importante é a eternidade. Que Deus abençoe a tua vida. Não viva pelas coisas, viva pelo Senhor. Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo. Gostou? Curte, compartilha, faça teu comentário. Este foi o 2º capítulo do livro Restituição de A a Z. Tá bom? A grande bênção da nova aliança, do pastor Wilson Oliveira da Silva. E, reforçando, você que está aí com o livro, você escreve, tá bom? Agora aqui, olha que bacana, né? Tem essa lição de casa para você fazer. Agora que você entendeu que tem referencial a ser seguido, faça nas próximas linhas uma declaração escrita, feita por você mesmo, do referencial que você seguirá daqui para frente. Fácil, não é? Faça. Ah, pastor, precisa escrever? Precisa, é um reforço. Aquilo que você declara, aquilo que você escreve, você está trazendo para a tua alma, para a tua vida, para o teu coração esse reforço, você não vai esquecer mais, e o que ligar na terra será ligado no céu. Muito obrigado, Deus abençoe a tua vida.